Pessoal, fazendo a cobertura completa para vocês aqui sobre o que está acontecendo na Venezuela e muita coisa acontecendo. Um jornalista espanhol tinha sido sequestrado pelas forças bolivarianas do Maduro. Pois é, terminou com um final feliz e a gente vai falar sobre isso. A coisa está cada vez mais complicada para o Maduro. Afinal, até o eixo de esquerda já descolou do Maduro. Somente os extremistas estão aguardando aqui o Maduro tomar posse. Ou seja, a coisa está difícil. A OEA já disse que o Maduro não ganhou as eleições e cada vez mais o povo está nas ruas contra o exército bolivariano e está inundado, né, de vídeos nas redes sociais do povo sem medo de morrer, enfrentando os soldados e colocando eles para correr. Tá gostoso de ver isso, embora seja complicado, mas a gente torce, né, pela liberdade da Venezuela. Vamos acompanhar tudo isso? Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar aqui o nosso editorial. Vamos começar com o posicionamento da OEA, né? A Organização dos Estados Americanos afirmou na manhã de terça-feira que não reconhece o resultado das eleições anunciado pela Justiça Eleitoral venezuelana, que indicam vitória do ditador socialista Nicolás Maduro. Ou seja, a OEA não vai reconhecer. E aí fica mais feio ainda, porque o PT reconheceu. Ou seja, mostra o descolamento da realidade do PT. Mostra que aquele discurso de democracia do PT era um discurso só eleitoreiro. Porque na prática, a hora que se tem que apoiar a democracia mesmo, eles estão do lado errado. O Marco Antônio Costa fez a mesma nota, trazendo aqui, né, o comunicado oficial da Secretaria da OEA, que diz o seguinte: Marco Antônio Costa. As organizações dos Estados americanos denunciou hoje irregularidades nas eleições da Venezuela. O relatório apontou graves manipulações e repressão pelo regime de Maduro, comprometendo a transparência das eleições de 2024. O secretário-geral das Nações Unidas pediu ao regime que aceite os resultados da oposição e permita uma transição democrática. Caso contrário, novas eleições com observadores internacionais e um novo CNE são exigidas para garantir a legitimidade. É um absurdo, né? Um abuso ter que fazer novas eleições. O que você pensa sobre isso? Porque, na minha visão, perdeu, tentou um golpe, tentou, sabe, por mais uma vez, porque a gente já sabe que não é a primeira vez, por mais uma vez enganar a população inteira. Ainda tem o direito de concorrer novamente. Repressão, prendendo as pessoas, não faz sentido. A CNN Internacional fez uma publicação no seguinte sentido: o Centro Carter, que é um centro, uma das únicas instituições independentes autorizadas a monitorar as eleições venezuelanas, cancelou a publicação de um informe preliminar, né, que estava previsto para essa terça-feira, na manhã, e está retirando todo o seu pessoal do país, segundo uma pessoa que é do conhecimento do centro. Segundo eles vão se retirar. Um dos motivos é pela verdadeira guerra civil que está se instaurando dentro da Venezuela. E assim, o último centro que poderia estar fiscalizando o pleito eleitoral saiu fora, falou: não, nós não vamos nem soltar uma nota. Nós vamos esperar que todos os membros do centro estejam livres, né, fora de risco, fora de perigo, para depois soltar uma nota informando o que realmente aconteceu na Venezuela. E olha só, até a turma progressistazinha, né, por exemplo, o Mark Zuckerberg do Facebook, né, resolveu tirar a conta do Maduro, né, o selo do Maduro. Olha só, essa é a conta do Facebook do Maduro. O Marco Antônio Costa fez a seguinte publicação: Meta, empresa de Mark Zuckerberg, remove o selo de verificação e restringe o alcance de Nicolás Maduro no Facebook e Instagram. E aí, insta o Elon Musk a fazer o mesmo, né? Vamos lá, Elon Musk. Agora é a sua vez no X. O Elon Musk provavelmente não vai fazer isso, porque ele diz que o Twitter não é o X, não é um ambiente de você censurar. Ele quer dizer que diga. Mas o que se tem que fazer é combater a desinformação, é combater o autoritarismo com informação relevante. E quando eu digo para vocês
que, sabe, todos os grupos, até da extrema esquerda, estão com medo de colocar a mão no fogo pelo Maduro, é porque tá tenso. Olha só, o Alberto Fernandes, lá da Argentina, ex-presidente da Argentina, ele se manifestou. Matéria de La Nación, tá? Porque não mostra as evidências da vitória, foi o que disse o Alberto Fernandes. Entre as críticas à estratégia que traçou o presidente Javier Milei para abordar as eleições da Venezuela, porque o Milei já foi, já jogou a real, já bateu o verbo e falou, olha, o negócio é o seguinte, Maduro é ditador, povo venezuelano continue que o Maduro vai cair, né? Então, o seu predecessor, o Alberto Fernandes, assegurou que se estivesse na Casa Rosada, teria adotado uma postura do Brasil, do México, da Colômbia, e ia deixar de exigir ia solicitar, né, que aparecessem as atas que demonstram que Nicolás Maduro ganhou os comícios de domingo. Ou seja, ele ia simplesmente tomar a mesma postura do Brasil. Ou seja, até a esquerda radical, que é o Alberto Fernandes, que é o governo Lula, essa esquerda radical está com medo de pôr a mão no fogo pelo Maduro. Ou seja, o Maduro está sozinho, está abandonado. Pouquíssimos tiveram uma condição de ir lá e falar, não, estamos com o Maduro. Foi a Rússia, foi a China, foi o Irã, são ditaduras declaradas. O Brasil ainda está num processo, né? Num processo. Mas não teve coragem, não. Né? Nem o radical do Alberto Fernandes não teve coragem. Pois é. E aí, coisa boa acontecendo, né? O Keiki Minuesa, que é o jornalista espanhol que tinha sido sequestrado pelo regime ditatorial do Maduro, foi libertado hoje pela manhã em Madrid, né? Ele chegou já... foi torturado psicologicamente, segundo ele informou, mas já está em liberdade. Acompanhe só o momento que ele chega em Madrid. E quando a gente vê essa situação, o Keiki Minuesa foi para a Venezuela para fazer, né, a cobertura do que estava acontecendo lá na Venezuela. Ele foi sequestrado, literalmente, levado para uma salinha, foram feitas várias investigações e de repente ele sumiu. Desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. O Vox, que é o partido espanhol, falou que se ele não fosse devolvido, ia ter um conflito internacional. Para você ver que a situação da Venezuela está cada vez mais tensa do que nunca. E os deputados, aqui no Brasil está gerando muita discussão, porque alguns mais radicais, por exemplo, do Partido Comunista do Brasil, seguiram a linha do PT e parabenizaram o Maduro. Assumiram o caráter antidemocrático em reconhecer que o Maduro ganhou mesmo contrário à decisão e à postura da OEA. Pois é, mas já os deputados de oposição da direita estão criticando aqueles que apoiaram, né, a entrada do Lula no poder, né? O Mário Frias fez uma crítica aqui do Amoedo, né? Ah, não me diga, João Amoedo, que você tá bravo com o Lula porque tá apoiando a autoritarismo, né? A ditadura da Venezuela. E aí o Mário Frias citou uma matéria, Amoedo declara voto em Lula e chama de ingênuo quem não vê Bolsonaro como ameaça. Sabe, eu fiquei muito chateado nessa época, porque para mim, o Partido Novo é um dos melhores partidos hoje em dia, tá? É o que eu mais gostava. E o Amoedo, ele, sabe, foi expulso do Partido Novo, bem expulso depois que declarou o voto ao Lula. Mas agora tá querendo que o PT seja um partido democrático. E aí não foi, tá criticando. Olha o que ele escreveu. O PT, mais uma vez, se mostra comprometido com o erro e com a defesa de ditaduras. Em nota oficial, elogia o processo eleitoral da Venezuela e considera Maduro democraticamente reeleito. Enquanto isso, o ditador venezuelano não libera os dados das votações, expulsa representantes de 7 países e não é reconhecido como presidente eleito pela União Europeia e pelos Estados Unidos, Reino Unido e a maioria dos países da América do Sul. Pois é, né? É até estranho o Amoedo
se achar surpreso com isso, né? Será que, com tantos anos de vida pública, depois de ter criado um partido como o Novo, que se intitulava Liberal, fez apoio ao Lula e está se dizendo surpreso com isso? O Luiz Lima publicou um trecho da CNN que até a mídia já reconheceu. Aquela história de democracia, balelinha, porque o Lula e o PT estão do lado do Maduro. Mas o PT em si, eles deixaram claro, a nota que foi divulgada hoje, se não... Ontem à noite. Ontem à noite, a hora que nós já estamos dormindo. Mas, se o PT se posicionou pedindo que seja feita essa amostra dessas atas, se citam isso, se deixaram isso claro, Clarissa? Elisa, o PT elaborou uma nota oficial, como você bem disse, esse documento foi divulgado ontem, para mim pelo menos chegou no meu telefone por volta pouco antes da meia-noite, 11 e pouco, e nesse documento o partido então faz uma série de acenos ao governo de Nicolás Maduro, acenos muito explícitos, inclusive cita Nicolás Maduro como reeleito, fala que Maduro agora reeleito, e aí faz uma série de pedidos para que a democracia seja respeitada e assim por diante, pedindo aí, claro, confirmação dos resultados, respeito a eventuais recursos. Um tom que, embora o partido queira passar um paninho ali, é bem diferente do que está sendo adotado pelo presidente Lula. Isso vem com um motivo calculado pelo que eu apurei. Primeira coisa, Elisa, que não teve divergência, tá? Não foi uma nota que foi amplamente discutida, a parte do partido queria um tom mais cauteloso, uma parte queria ser mais pró-Maduro, não teve muito disso. Para você ter uma ideia, esse documento foi elaborado de maneira muito tranquila e muito pacífica num grupo de WhatsApp da Executiva Nacional. Não houve nem sequer uma reunião presencial, que não invalida o documento, é claro. Cada um dos seus integrantes ali apresentou suas sugestões para alteração no texto e ele foi então referendado pela direção petista. Não teve nenhuma ali gritaria para que houvesse uma postura de maior cautela do partido em relação ao governo da Venezuela. E por que não houve esse movimento, em hipótese alguma, apesar de toda a polêmica que a gente está vendo? Porque, segundo os dirigentes do PT com os quais eu conversei, eles enxergam essa nota como uma espécie de vacina, como uma ajuda para o presidente Lula, até que, por estar no governo, não pode fazer uma manifestação ali mais explícita neste momento, precisa esperar a poeira baixar, as coisas esfriarem e o cenário ficar mais claro. Eu falei isso para vocês muitas vezes. O Lula vai pagar de Mona Lisa, vai esperar a poeira baixar, depois vai lá e pousa do lado do Maduro. O que ele já fez foi ligar para o Maduro, parabenizar o Maduro e falou: ó, vamos arrumar um esquema aqui para esperar tudo isso passar, para você tomar conta aí e depois a gente faz um esqueminha aí e te traz aqui no Brasil de novo. Eu já falei. Ela falou em bom tom. O PT não teve oposição. Todos do PT já assumiram que apoiam, né, o que acontece na Venezuela. É claro, nítido e explícito isso aí. Outros que não se assumem logo, né, é o general Mourão, que fez um comentário para lá de absurdo. Olha só o que ele teve coragem de dizer. Enquanto ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. Enquanto ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela. Peraí. Os militares estão sustentando o Maduro no poder, enquanto a população estiver desarmada, porque tem que estar, senão teria uma guerra civil, o Maduro se mantém no poder com os militares. Pois é, eu acho que esse comentário do Mourão pegou um pouco mal, né? Pegou um pouco mal. E aí, o Meio Independente fez uma publicação também. Solidariedade. Padaria, apoiando e distribuindo todo o seu pão às pessoas que protestavam contra a fraude de Maduro. O pau quebrando e as padarias mandando comida para o povo para que o povo não desista, né, de continuar a pressão contra o ditador Maduro. Você já viu esse filme, tá? Em um outro país, que eu não vou citar qual foi, essas pessoas poderiam responder por estar financiando atos antidemocráticos
e ia parar tudo na cadeia, tá? Você já viu esse filme também. Mas o negócio é o seguinte, o fato é que definitivamente perderam o medo, partiram para cima e, sabe, as cenas que você vai estar vendo é essa. O povo não teve medo de ir contra a Venezuela, né? Contra os militares. E aí você vê na cena aqui que os militares estão se defendendo, mas o povo está indo e os militares partem em retirada. Eles não vão enfrentar milhares de pessoas contra os militares, não adianta, não adianta. É como eu disse, são milhares de pessoas indo contra eles e eles batendo em retirada. Correram. A situação na Venezuela está tensa, caótica. Você viu a CNN colocando imagens, mas é lindo de ver eles correndo como cachorrinhos amedrontados. Vamos ser sinceros, né? Porque o que está acontecendo é uma verdadeira fraude na Venezuela. Outra matéria do meio independente também. Venezuelanos enfrentam e expulsam a Guarda Nacional com armas improvisadas em Isla Margarita. Tá? Então você vê que são coquetéis Molotov. O povo não se intimidou. Você vê uma pessoa ferida sendo carregada ali, mas a Guarda Bolivariana foi para cima do povo e em todos os casos em que a Guarda Bolivariana está indo, ela está recuando. Parte da Guarda Bolivariana tirou seus uniformes, se aliou, né, se alinhou com os manifestantes contra o governo Maduro. O que a gente está vivenciando nesse momento, pessoal, é um momento histórico. A gente está vivenciando, nesse momento, a gente está vendo a história acontecer e vai estar nos livros. Vocês vão ver a queda do ditador Nicolás Maduro pelo levante do povo. A gente já viu isso acontecer com vários ditadores, com Yasser Arafat, a gente viu acontecer com o próprio Saddam Hussein, né? Muammar Gaddafi, e isso está se repetindo agora na Venezuela. Quanto às eleições, vários jornais estão tratando já como uma fraude escancarada. Como, por exemplo, La Nación fez uma ligação, uma conexão do registro, né, da empresa que fornece as urnas para a Venezuela com o uso delas na Argentina pelo governo de esquerda anterior. Nexo com a Argentina. A empresa apontada responsável pela eleição fraudulenta na Venezuela tem um contrato com ANSES, né, que fica na Argentina. A empresa argentina Excle S.A., encarregada de prover a plataforma tecnológica de votação nas eleições suspeitas e fraudulentas da Venezuela, teve sanções dos Estados Unidos por seus vínculos com o chavismo e com o Irã. Porém, relativamente manteve seu contrato com a administração da Argentina, como pode constatar a própria La Nación. Ou seja, isso aqui vai chegar em muitos lugares. O que eu sinto hoje? Eu sinto que tem gente com medo do que o Maduro sabe. O Maduro, hoje, sabe que só existem dois caminhos. Ou ele deixa sem vida, ou ele vai expor muita gente, porque ele já viu que manter-se à frente da Venezuela é quase impossível para ele. E aí a grande questão é, o que o Maduro sabe? O Maduro fez acusações contra a Bolívia, o Maduro fez críticas e acusações contra o Brasil. O que o Maduro sabe? Por que o medo do Lula e o silêncio do Lula? Ah, meu amigo, esse jogo aqui, essa novela mexicana, está ficando cada vez mais interessante. E a gente vai continuar fazendo essa cobertura aqui, espero, por pouco tempo, né? Por pouco tempo. E, se tudo der certo, esperamos que a democracia na Venezuela seja reestabelecida. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Ó, quem gostou, curte, compartilha, manda para mais pessoas, tá? Vamos deixar as pessoas cientes do que está rolando na Venezuela. Grande abraço e até o próximo editorial.